Boa noite. Boa noite. Procuradora-Geral da República recorre contra a libertação de José Dirceu. O ex-ministro já foi condenado em segunda instância e está solto por decisão do Supremo. Morre Hélio Bicudo, um dos símbolos da luta pelos direitos humanos no Brasil. Ele combateu o Esquadrão da Morte. Foi um dos pioneiros do PT, saiu e assinou o impeachment de Dilma. Polícia prende ladrões de carga que faturavam até 10 milhões de reais por mês. A quadrilha agia em rodovias de São Paulo e dava prioridade para um derivado de petróleo. A onda de violência na Grande Fortaleza prossegue pelo 5º dia seguido. Ônibus incendiados e prédios públicos atacados. Facção criminosa é a principal suspeita. O teto para a compra de imóveis com FGTS sobe para R$1,5 milhão de reais. O objetivo do governo é estimular a recuperação do setor da construção civil. O número de pessoas que não trabalham nem procuram emprego bate recorde. E 4 milhões de brasileiros perderam vaga com carteira assinada desde 2014. O Jornal da Gazeta está no ar. A usina de asfalto, várias vezes interditada por poluir a Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, deve ser fechada na próxima semana. Cansados de ouvir promessas não cumpridas, os moradores da região afirmam que não vão aceitar novos adiamentos. A prefeitura diz que consegue tapar 1.200 buracos por mês nas ruas de São Paulo. São 40 por dia em média. Mesmo assim, não falta reclamação. Acaba com a suspensão do carro e essa manutenção acaba ficando por conta nossa, né? Prejudica, tendo corredor de ônibus, tendo buraco, o ônibus vai para nossa faixa, né? Então atrapalha bastante, né? O material usado para remendar o asfalto vem da usina do município, que fica na Barra Funda. O bairro, nos últimos anos, vem sendo ocupado por torres de apartamentos e escritórios, que têm valorizado os terrenos da região. Em fevereiro, a usina de asfalto chegou a ser momentaneamente interditada pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado, porque a licença estava vencida havia 2 meses. Há anos, moradores do bairro reclamam da poluição do ar. Não é nem a cinza da poluição da cidade de São Paulo, que quem mora aqui sabe que tem, mas é uma camada já bem mais espessa que diariamente entra nas nossas casas. E o segundo, talvez pior, seja o cheiro. Tem dias em que não há vento, que a gente não consegue ficar com as janelas abertas aqui dos apartamentos. Nos últimos 17 anos, a usina de asfalto recebeu pelo menos 10 advertências e 26 multas, também por causa do barulho e da contaminação do lençol freático. Depois de um acordo com o Ministério Público no começo do ano, a administração municipal decidiu desativar a usina a partir da próxima segunda-feira. A prefeitura está fazendo uma licitação para escolher 3 empresas para fornecer o asfalto. O prazo da consulta pública termina hoje e em agosto deve ser aberto um pregão eletrônico. O contrato será de 1 ano ao custo de R$ 38 milhões de reais. Nesta que seria a última semana de funcionamento, o entra e sai de caminhões continua intenso. Edivaldo, morador do bairro há 40 anos, desconfia. Eles se propuseram a transferir a usina, fazer a coisa acontecer e não aconteceu nada. Então, nós não acreditamos que vá haver dentro desse prazo, não. Tenho certeza que a gente vai fazer manifestação, a gente vai bater de frente com a prefeitura no sentido de que ela cumpra, né, os prazos, que ela cumpra a palavra, né, no sentido de tirar esse problema daqui e levar para um lugar onde não crie problema para ninguém, né? A prefeitura garante que vai terminar o pregão a tempo de fechar a usina no prazo combinado. Operação da Polícia Civil contra roubo de cargas prendeu 10 pessoas em São Paulo. Cerca de 50 empresas estão envolvidas nesse crime. Os presos foram levados à delegacia de Santo André, no Grande ABC. Entre os detidos de hoje está o principal comprador das mercadorias, um empresário do interior paulista. Cerca de 50 empresas estariam envolvidas. A próxima fase da operação é investigar as empresas que adquiriam iminentemente esse tipo de material. Ou seja, o material que era roubado passava por um receptador primário e vão para essas empresas de grande porte. A operação intitulada Ouro Branco, com
cumpre, ao todo, 25 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão. O nome da ação se deve ao polietileno, principal produto que a quadrilha buscava, um derivado do petróleo usado na fabricação de plástico e combustível. Os bandidos armazenavam os materiais em galpões com bloqueadores de radar para caminhões. Segundo a polícia, eles lucravam até 10 milhões de reais por mês com os roubos de carga em São Paulo. A investigação ainda aponta que o bando atuava desde 2016 e era um dos maiores especializados nesse tipo de crime. O grupo também agia em rodovias de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Morreu hoje em São Paulo, aos 96 anos, o jurista Hélio Bicudo. As causas da morte ainda não foram divulgadas. Hélio Pereira Bicudo era natural de Mogi das Cruzes e morreu em casa por volta das 10h30 da manhã, na capital paulista. Em 2010, sofreu um AVC e, desde então, estava com a saúde debilitada. Em 1946, formou-se em Direito na Faculdade de São Paulo. Foi simpatizante do partido UDN, que combateu o governo Getúlio Vargas. Nos anos 70, ganhou projeção nacional no período sombrio do regime militar. Como promotor, condenou integrantes do Esquadrão da Morte, grupo de extermínio formado por policiais que participou de assassinatos, inclusive de presos políticos. Falava-se muito na violência, né, dos marginais. E eu acho que a polícia foi cobrada pela população, né, e ela quis mostrar que realmente ela estava funcionando. E como é que ela podia mostrar que estava funcionando? Matando. Ameaçado durante as investigações, teve o apoio público da Igreja Católica e principalmente do arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. Militante dos direitos humanos, foi ainda presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Um dos pioneiros no PT, ficou na legenda por cerca de 25 anos. Exerceu os cargos de deputado federal por 2 mandatos e de vice-prefeito de São Paulo durante a gestão de Marta. A relação com o PT começou a ficar estremecida quando, em 1994, o economista Paulo de Tarso Venceslau, que era secretário de Finanças das prefeituras de Campinas e São José dos Campos, denunciou um esquema de corrupção entre o PT e a Consultoria para Empresas e Municípios, com sede em São Bernardo do Campo, berço político do partido. Ele afirmou que o compadre de Lula, o advogado Roberto Teixeira, recomendava a prefeitos a contratação da empresa. Em troca, a CEPEM financiaria as campanhas do PT. O jurista integrou uma comissão de sindicância no PT em 1997 para apurar o escândalo. No entanto, o processo foi arquivado e o autor das denúncias, Paulo de Tarso Venceslau, acabou expulso do PT. A partir daí, se tornou um crítico interno do partido, com o qual rompeu definitivamente em 2005, no auge do escândalo do Mensalão. Como justificativa para a saída, disse que o partido havia se afastado dos ideais éticos e morais. Em 2015, em parceria com o Miguel Reale Júnior e a advogada Janaína Pascoal, foi um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Como argumentação, eles afirmaram que a petista cometeu crime de responsabilidade por causa das chamadas pedaladas fiscais. Nós não somos de partido nenhum. Eu não pertenço a partido nenhum. Estamos acionando a máquina pública, exercendo o direito de cidadania. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, disse que Lula enriqueceu de forma ilícita, usando a figura da presidência da República. Eu conheci o Lula quando ele morava numa casa de 40 metros quadrados. Não é? Hoje, o Lula é uma das grandes fortunas do país, ele e os seus filhos. Hélio Bicudo deixa 7 filhos, netos e bisnetos. A mulher dele, Dea, morreu em março. Integrantes de movimentos políticos e advogados lamentaram a morte de Hélio Bicudo. Eles se manifestaram por meio das redes sociais.
Em sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer escreveu: "O Brasil perdeu hoje Hélio Bicudo, um homem notável. Ao longo de sua vida, podemos conhecer toda a sua trajetória de defesa dos valores democráticos. Minhas sinceras condolências aos familiares." A senadora Marta Suplicy também se manifestou sobre a morte de Bicudo. "Minhas condolências e sentimento à família de Hélio Bicudo pela perda de um brasileiro democrata e grande defensor dos direitos humanos." Também no Twitter, um outro movimento Vem Pra Rua agradeceu a Bicudo por tudo que fez pelo Brasil. A advogada Janaína Pascoal, que foi autora do pedido de impeachment com ele, falou da admiração. "Parte um herói brasileiro. Meus agradecimentos ao nosso grande Hélio Bicudo. Todo o meu amor, toda a minha admiração, toda a minha gratidão. Sem ele, eu não teria conseguido. Que Dona Déia o receba com flores. Peço a cada um oração, conforme a respectiva religião, em sua intenção." O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, disse hoje, durante evento em Salvador, que o candidato condenado em segunda instância é inelegível. Sem citar o ex-presidente Lula, que está preso depois de ser condenado em segunda instância na Operação Lava Jato, Fux disse que um político enquadrado na lei da ficha limpa não pode forçar uma situação se registrando para se tornar um candidato sub júdice. A Procuradoria-Geral da República recorreu contra a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que deu liberdade provisória ao ex-ministro petista José Dirceu. No fim de junho, a maioria dos ministros da segunda turma suspendeu o cumprimento da pena imposta ao petista pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dirceu foi condenado na Lava Jato a mais de 30 anos por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o julgamento possui vícios relativos tanto às regras processuais quanto à fundamentação adotada na concessão do habeas corpus. A PGR também apontou omissão quanto às regras de competência do STF para a suspensão cautelar e destacou que a liberdade do petista provoca a descrença no processo legal. A defesa de Dirceu disse que o julgamento ainda está em andamento e que a soltura em nada prejudica o processo. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. Eu não conheço nada de técnica jurídica, agora, pessoas que eu respeito, professores de direito, com bastante experiência, dizem que realmente o libelo da procuradora é tecnicamente perfeito. Como tecnicamente imperfeita é a decisão da segunda turma, dos 3 ministros que o soltaram. O Zé Dirceu é condenado a 30 anos e meio de cadeia. O Zé Dirceu só não foi indultado pela Dilma, nem perdoado pelo Supremo, dos crimes que ele cometeu no mensalão, porque ele foi flagrado na Lava Jato cometendo crime na Papuda, onde cumpria a pena. Só por aí já se tem uma ideia da reincidência dele e do absurdo que é soltá-lo a essa altura do campeonato. Ele foi solto numa decisão na qual Ricardo Lewandowski, aquele que rasurou a Constituição para deixar a Dilma ter cargo público, o Toffoli, que era empregadinho, advogadinho do PT e não passou nunca num concurso para juiz, né? E o Gilmar Mendes decidiram desafiar uma jurisprudência dos seus colegas do Supremo, jurisprudência em cuja votação foram derrotados, e aí aproveitaram da maioria que tem nessa turma para desafiar essa jurisprudência. Essa atitude é uma atitude que não combina com o que se espera do Supremo. De qualquer maneira, não vai ser fácil a procuradora conseguir fazer com que mude. Aí você vai dizer, bom, o Toffoli continua lá. Não, quando for para julgamento, o Toffoli será presidente do Supremo e para o seu lugar na turma irá Carmen Lúcia. Carmen Lúcia é uma dos 6 votantes que fizeram a jurisprudência, que permite que alguém seja preso depois de condenado em segunda instância, o que foi desafiado pela turma, né? Só para você ter uma ideia, o Lula, por exemplo, está preso
foi condenado em segunda instância, está lá em Curitiba, e fora aquelas tentativas circenses de tirá-lo, não existe assim nenhuma, né, grande impacto, como esse do Zé Disseu, que foi condenado a 30 anos, enquanto o Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês. De qualquer maneira, vamos ver se com a mudança da Carmen Lúcia para a turma, se faz a justiça que o lugar do Zé Disseu é na cadeia. O que a doutora Raquel disse exatamente isso. Lugar de condenado por corrupção, crime comum, lavagem de dinheiro, é a cadeia, quando ele é condenado pela segunda instância. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Carlos Zaratini, deputado federal do PT de São Paulo, sobre as eleições. Um concurso no centro de São Paulo escolhe o melhor músico de rua de São Paulo. Valorizar a arte, dar espaço a talentos que se apresentam nos espaços públicos da cidade é o objetivo do evento. Aos pés do mosteiro, no pátio metrô São Bento, a música ecoa pelo centro histórico da capital paulista. Em vez de palco, um pequeno tablado, espaço suficiente para cantores e instrumentistas mostrarem o talento de quem está acostumado a se apresentar na rua. Um grito de desabafo. Das cordas da viola não sai uma moda caipira, mas uma mistura de rock e blues. Essa versatilidade foi a marca do primeiro dia de eliminatórias do primeiro concurso de música de rua de São Paulo, o Toca Aí. Um evento organizado para valorizar o trabalho de quem tem como palco as calçadas, praças e estações de metrô da cidade. É bom, eu acho que isso é uma iniciativa bacana, né, para trazer mais cultura para o pessoal e também estimular, né, novos músicos e o pessoal também da rua, né, a estar se apresentando, a estar mostrando o seu trabalho. O clima é todo de uma apresentação de rua, ar livre, músicos num canto, o público sentado onde consegue, no chão, no banco, na escada, mas os artistas estão sendo avaliados por um júri. E aqui no chapéu, em vez de dinheiro, são depositadas as notas. Aí, apesar de não parecer, rola uma certa tensão. Cada músico ou grupo tem 15 minutos para mostrar ao público e aos jurados um pouco do repertório. As notas vão de 0 a 100. Mesmo com essa pressão, o Felipe Dias Trio vai bem e sai com o chapéu cheio, 99 pontos. A rua é legal porque as pessoas que passam e param é porque elas realmente se interessaram pelo som, então elas estão ali para escutar você. Então é outra troca de energia, é outro feedback. Claro, aqui a gente está sendo avaliado, então a gente fica preocupado com as nuances, com os detalhes, a gente não está tão solto, mas a alegria é a mesma, né? Tá tocando é sempre bom. Foram 10 apresentações, de canções românticas a ritmos regionais brasileiros. Quem para assistir não se arrepende. Esse casal aí até esqueceu das compras que ia fazer. A gente ia no 25 de março passear e a gente atraiu a nós, né? Acabamos ficando e eu tô aqui de boca aberta, de verdade, de verdade. Por quê? Porque a qualidade tá excelente. Tanto talento reflete no resultado. Há um empate e em vez de 3, 4 candidatos se classificam para a final do dia 18 de agosto. E esse é só o começo. Nos próximos sábados ainda tem mais 2 eliminatórias do Toca Aí pela frente. O governo federal lançou uma campanha para vacinar crianças contra sarampo e poliomielite. Entre os dias 6 e 31 de agosto, crianças de 1 até 5 anos de idade devem ser vacinadas, mesmo já tendo tomado a vacina antes. A intenção do Ministério da Saúde é aumentar a cobertura vacinal no Brasil e dar proteção adicional para quem já tomou a vacina. Este ano já foram confirmados 822 casos de sarampo. O Brasil não apresenta registros de poliomielite, que causa a paralisia infantil. Mas, além da vacinação não ter batido a meta do governo, um caso confirmado na vizinha Venezuela aumenta o temor de disseminação da doença. Vistorias da Prefeitura confirmaram. A maioria das ocupações irregulares de imóveis na região central de São Paulo não tem as condições mínimas de segurança. A repórter Sabrina Pires está no Largo do Paissandu e tem os detalhes. Olá, Sabrina, boa noite.
Gamberini, olha, essas vistorias, elas começaram logo depois do incêndio aqui no centro de São Paulo, no Largo do Paissandu. 7 pessoas, pelo menos, morreram nessa tragédia. E essas vistorias, elas foram feitas entre os meses de maio e junho e 75 prédios foram vistoriados. E a conclusão é que a maioria deles tem problemas de gatos, aquelas chamadas ligações clandestinas, 85% deles. Mais da metade também apresentou o problema de rotas de fuga obstruída e ainda falta de hidrantes, rede de hidrantes. Foram 75 prédios vistoriados, sendo que 51 deles ocupados. Desse total, 35 é particular e 16 prédio público. 3.500 famílias moravam nesses prédios e a prefeitura já interditou pelo menos 3 deles e promete interditar mais 2 nos próximos dias. Além disso, 10 deles são alvo de reintegração de posse. Aqui no Largo do Paissandu ainda tem gente acampada. Eu conversei com as pessoas aqui, eles disseram que são 37 famílias ainda não atendidas e que moravam nesse prédio que pegou fogo no dia 1º de maio, há 3 meses. Só que o secretário de Habitação, Fernando Chucre, disse hoje que quem está aqui não era morador do prédio que desabou. Um pouco mais de 100 famílias nos 2 edifícios que serão também interditados agora nos próximos dias. E passam a receber auxílio aluguel? Auxílio aluguel provisório, sem direito a atendimento definitivo. Isso, a política do município é muito clara com relação a ocupações em edifícios públicos ou privados. A prefeitura suspendeu por 30 dias os contratos com as empresas que fazem a segurança e a zeladoria de parques da capital paulista, mas afirma que os serviços não vão ser interrompidos. A decisão da prefeitura foi publicada hoje no Diário Oficial do município e pegou as empresas de surpresa. Ela vale por 30 dias e atinge os 106 parques públicos da capital paulista. Pela manhã, no Parque do Carmo, na zona leste da cidade, os seguranças terceirizados nem sabiam da suspensão do contrato e trabalhavam normalmente. E essa decisão da prefeitura de suspender o contrato com as empresas de segurança coincide com um dos principais eventos aqui do Parque do Carmo. No próximo fim de semana, acontece a tradicional Festa das Cerejeiras, que chega a reunir cerca de 30 mil pessoas. O evento celebra a florada das mais de 4.000 cerejeiras do parque, um ritual mantido pelos descendentes de japoneses que vivem em São Paulo. A notícia sobre a situação dos vigilantes preocupa os frequentadores. Em 2016, por causa de uma outra suspensão de contratos, a segurança ficou prejudicada. A gente fica meio que vulnerável nessa situação, entendeu? Tem muito lugar que é mais ermo, né? Então a gente vem assim, a gente procura andar mais por perto por aqui para não ficar muito afastado, né? A gente sente seguro você vendo eles aí, né? Cerca de 3.000 seguranças trabalham nos parques da cidade. O sindicato que representa as empresas diz que a decisão pode gerar desemprego e que, se for mantida, vai recorrer à justiça. Isso é uma quebra de contrato. A prefeitura alega que está previsto na lei, que tem dispositivo na lei para fazer essa interrupção, mas isso não é verdade. Por quê? Porque o que a lei diz é que tem que haver uma emergência. Eu desafio alguém da prefeitura a citar qual é a emergência que aconteceu para interromper os contratos. Em nota, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente diz que não houve interrupção de serviços e vigilância em parques e que os contratos já foram normalizados. Segundo a pasta, a suspensão ocorreu por uma obrigação burocrática, necessária apenas para que houvesse o ajuste orçamentário. A Operação Farra do Tesouro da Polícia Federal prendeu hoje 5 pessoas acusadas de desviar 5 milhões de reais da Prefeitura de Jales, no interior de São Paulo. Segundo a investigação, a ex-tesoureira e atual diretora financeira da Prefeitura, Érica Cristina Carpe Oliveira, usou dinheiro público para comprar bens pessoais. Entre esses bens, uma casa, uma chácara e várias lojas da cidade. Ela emitia cheques da prefeitura para pagar fornecedores e boletos bancários pessoais. Érica chegou até a transferir dinheiro diretamente das contas da prefeitura para a conta pessoal e de familiares. Os demais presos são o marido dela, a irmã, o cunhado e também a secretária de saúde de Jales, Maria Aparecida Moreira Martins. Todos vão responder por vários crimes, entre eles lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa.
O ex-presidente da Junta Comercial de São Paulo, Humberto Luiz Dias, virou réu pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e fraude à licitação. A Justiça bloqueou R$8.800.000 de Humberto. A ação foi aberta pela 2ª Vara Criminal de São Paulo após denúncia do Ministério Público que investiga um esquema que fraudou a concorrência de empresas de tecnologia de informação, gerando propinas no valor de R$1.600.000. Além de Humberto, mais 5 pessoas são réus na ação. A equipe do Jornal da Gazeta não conseguiu contato com a defesa de Humberto Dias. Já a Junta Comercial não se posicionou até agora. Um estudo inédito divulgado hoje aponta que a Prefeitura de São Paulo não sabe o endereço da aplicação de 75% dos gastos da administração municipal nos últimos 3 anos, em várias secretarias estratégicas para a capital paulista. Na saúde, por exemplo, para manter hospitais e pronto-socorros, São Paulo gastou quase 6 bilhões de reais em 3 anos. Mas você saberia dizer quanto cada hospital recebeu para continuar funcionando? Não, né? Nem a prefeitura. Segundo o estudo feito pela Fundação Tid Setúbal, a capital vai mal na transparência sobre os gastos públicos por território. Ou seja, falta o endereço de onde foram parar os recursos vindos dos nossos impostos. As secretarias que menos declararam os gastos de forma regionalizada são Assistência Social, Habitação, Esportes, Urbanismo e Licenciamento, Infraestrutura Urbana e Obras, Saúde e Educação. Do outro lado, as mais transparentes são Transportes, Trabalho e Emprego, Prefeituras Regionais e Cultura. De acordo com o estudo, a Prefeitura não sabe informar a localização, o CEP, de 75% dos gastos feitos em São Paulo entre 2014 e 2017. Em outras palavras, não dá para dizer que os bairros da periferia receberam menos dinheiro público do que as regiões mais nobres, como o centro, por exemplo. E sem informação clara, também fica difícil medir se houve melhora ou piora em um determinado serviço. Só que divulgar os dados regionalizados é obrigatório, mas seguidos governos vêm descumprindo a lei. Quanto de dinheiro vai para cada região da cidade? Ninguém sabe. A maior capital, a maior metrópole da América Latina não sabe como gasta o seu dinheiro. E é isso que a gente precisa tornar muito claro para toda a população, para constranger o poder público, para de fato cumprir o que está colocado na lei orgânica do município. Na prática, para intervir, tem que parar o orçamento e tem que refazer toda a sua lógica. Como ninguém tem coragem política para reestruturar a lógica do orçamento municipal, o que acontece é uma ampla e clara violação da lei orgânica do município de São Paulo, à luz do dia, e todos os poderes públicos coniventes com essa violação. As consequências da falta de informação por território são várias e ainda mais agravantes no caso da maior cidade da América Latina. Impactam desde a dificuldade de cobrança da população por melhorias até o reforço da desigualdade social e de oportunidades no município. A gente também está em processo de revisão dos nossos trabalhos, né, internos, para tentar qualificar da melhor forma a realidade, né? Então, a gente vai mudar esse procedimento, tirando da fase de empenho, passando para a fase da liquidação, que é onde, de fato, acontece, né, a alocação do recurso de forma mais efetiva. E a gente já está trabalhando isso com as prefeituras regionais e as secretarias para o orçamento do ano que vem. O Detran do Rio de Janeiro entrou na mira da Justiça pela 2ª vez este ano. Agora, 47 pessoas, entre elas 4 ex-presidentes do Detran e 3 grupos empresariais, estariam envolvidos em fraudes à licitação de mais de 300 milhões de reais. A primeira denúncia do Ministério Público foi em março. Agora a investigação aponta que em 2005, apenas 3 empresas se revezavam para fornecer mão de obra terceirizada a vários departamentos do Detran, com a conveniência dos presidentes e sem uma cotação de preços praticados no mercado. Segundo o Detran do Rio, a atual gestão investe no combate à corrupção e já afastou 42 funcionários. 8 foram presos. Fortaleza teve hoje o 5º dia seguido de ataques a prédios públicos e ônibus em toda a região metropolitana da capital cearense. Desde sexta-feira, pelo menos 16 ônibus foram incendiados na Grande Fortaleza. Ontem à noite, homens armados mandaram que os passageiros descessem de um micro-ônibus e o queimaram em seguida. Durante a madrugada, 6 carros que estavam no pátio de uma delegacia foram incendiados.
Os bombeiros tiveram que trabalhar rápido para que o fogo não chegasse ao prédio da delegacia. No começo da manhã era possível ver os destroços dos carros que tinham sido apreendidos em operações policiais da cidade. Na região metropolitana, uma outra delegacia foi atacada com pelo menos 40 tiros. Dois investigadores que estavam de plantão tiveram que se esconder para não serem atingidos pelos disparos. Hoje, a polícia detonou uma granada que tinha sido jogada numa terceira delegacia. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que ao menos 8 acusados dos ataques já foram presos. 5 deles na última madrugada. O governo atribui os atentados à facção PCC, o primeiro comando da capital, que nasceu nos presídios de São Paulo e se espalhou pelo país. O prazo para os partidos realizarem suas convenções termina no próximo domingo, dia 5, data em que os partidos devem oficializar candidatos e alianças. Mas o momento ainda é de bastante indefinição, principalmente em relação aos vices. 6 partidos já lançaram candidatos à presidência da República e outros 4 oficializaram em convenção o apoio a algum nome. Só que nenhum dos 6 candidatos à presidência mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto escolheu o nome do vice. A lei eleitoral determina que o registro das candidaturas seja feito até o dia 15 de agosto. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Houve um tempo em que ninguém se declarava de direita no Brasil. Isso acabou. Se a presença de Jair Bolsonaro no topo das pesquisas representa alguma coisa, é o triunfo da direita no embate político brasileiro. Um dos slogans dos apologistas de Bolsonaro é direita já. Isso deixou de ser reivindicação, virou constatação. Ainda que o capitão não chegue à presidência, já deu voz a uma fatia da sociedade que estava no armário. Em 2002, quando beijou a cruz do mercado com sua carta aos brasileiros, Lula venceu a eleição apropriando-se dos pilares da política econômica de FHC. Desde então, o PT avançava sobre o campo adversário. O PSDB, enferrujado, mal saía do lugar. Com o tempo, petistas, tucanos e os mesmos aliados de sempre tornaram-se castas de blindagem de corruptos. E a turma da direita já, que apenas sussurrava quando as ruas roncaram em 2013, aproveitou para gritar. Sabatinado no Roda Viva, Bolsonaro solidificou sua precariedade, violentou a historiografia, repetiu clichês, expôs ideias com a profundidade de uma poça que qualquer formiguinha pode atravessar com água pelas canelas. De todas as maneiras de lidar com esse personagem, a mais cômoda é ignorar o fato de que um pedaço expressivo do eleitorado namora a ideia de colocá-lo no Planalto. Isso desobriga as pessoas de perceberem o óbvio. Seja quem for o eleito, terá de responder às demandas conservadoras que o capitão ecoa na campanha. Esse é o triunfo da direita. Boa noite. A Justiça de Brasília proibiu o uso de algemas no ex-senador Luiz Estevão. A liminar do desembargador federal Ney Belo diz que há possibilidade de dano irreparável se as algemas fossem usadas durante os deslocamentos de Estevão da cela para audiências na Justiça. Para o magistrado, o ex-senador de 69 anos não teria mais condição física para fugir, além de poder se machucar se estiver algemado dentro da viatura. Luiz Estevão está preso na ala de segurança máxima do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele foi condenado a 28 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa, peculato e estelionato. Depois de um longo período de seca, a cidade de São Paulo recebeu metade da chuva esperada para julho em apenas 24 horas. E como choveu de madrugada com raios, trovões e rajadas de vento. Ao longo do dia, essa chuva perdeu força, mas será que tem mais chuva prevista? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Aqui em São Paulo só teremos chuviscos e muita nebulosidade amanhã, mas a chuva não foi totalmente embora não. Ainda teremos muita umidade vinda do mar para o continente e pelo menos até quinta-feira chove em grande parte da região sudeste.
E eu já adianto que a partir de sexta voltam as condições para chuva volumosa, especialmente aqui em São Paulo. No sul, amanhã ainda deve gear no centro-sul e oeste gaúchos e há risco de temporais no norte paranaense. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Na capital gaúcha, mínima nessa madrugada de 6 e máxima amanhã à tarde de apenas 15 graus. Em Curitiba, os termômetros ficam entre 8 e 13 graus, com chuviscos a qualquer hora. No Rio, dia atípico para os cariocas, com tempo fechado, chuvas a qualquer hora e máxima só de 22 graus, bem diferente da capital baiana, Salvador. Por lá, a máxima bate na casa dos 30 graus. Vamos detalhar agora o mapa de São Paulo? Muitas nuvens ainda predominam no estado e deixam um dia frio. No litoral pode chuviscar a qualquer hora e no centro e oeste do estado a partir da tarde. As temperaturas vão ficar em torno dos 22 graus em Franca, dos 23 em Barretos e dos 24 em São José do Rio Preto. Mais ao leste, só 19 graus em Santos e em Caraguá e 17 graus em São José dos Campos. Para a capital, o friozinho continua e aquela chuvinha fina, típica da Terra da Garoa. Nessa madrugada teremos mínima de 12 e máxima amanhã à tarde só de 17 graus, com tempo bastante nublado. Na quinta, os termômetros ficam entre 12 e 18 graus e na sexta, entre 11 e 19 graus, com chances de chuvas mais volumosas por aqui. O parlamento francês rejeitou moções de censura ao governo de Emmanuel Macron por escândalo com o ex-chefe da segurança do presidente. Deputados derrubaram duas propostas contra o governo de Macron sobre o caso que envolve o ex-segurança Alexandre Benalla. A primeira moção, apresentada pelos conservadores, teve 143 votos, que não chegaram à maioria absoluta necessária. A segunda proposta dos socialistas também não conseguiu os votos suficientes. O escândalo que envolve Benalla foi revelado em julho pelo jornal Le Monde, em que o ex-chefe de segurança do governo foi apontado como agressor que aparece num vídeo dos protestos de 1º de maio. E espancava violentamente um manifestante. O ex-chefe da campanha do presidente Donald Trump é julgado nos Estados Unidos em processo sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais. Ele pode ser condenado a até 270 anos de prisão. Paul Manafort tem 18 acusações de fraude bancária e fiscal por não ter declarado 75 milhões de dólares que ganhou por assessorar governos estrangeiros. Manafort se declara inocente. O assessor é o primeiro integrante da equipe eleitoral de Trump a ir a julgamento em consequência da investigação sobre a influência russa nas eleições de 2016, a favor do candidato republicano. Falta de energia em Caracas, na Venezuela, atingiu 80% da cidade. O blackout parou os serviços de transporte e de comunicação. A luz só voltou após 3 horas. Além de Caracas, outras regiões vizinhas foram atingidas. A área do principal aeroporto da Venezuela ficou sem luz. De acordo com o governo, o apagão foi causado por uma falha técnica devido à chuva na região. O serviço de espionagem americano avisou ao presidente Trump que a Coreia do Norte não interrompeu a produção de mísseis de longo alcance. Segundo o jornal Washington Post, agências de espionagem dos Estados Unidos suspeitam que a Coreia do Norte continue fabricando seu míssil balístico intercontinental, capaz de atingir os Estados Unidos. De acordo com a suspeita, imagens de satélite teriam indicado que o governo de Kim Jong-un trabalha numa instalação em Sanundong. A Casa Branca não comentou as informações do Washington Post. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O serviço de inteligência americana vazou para o Washington Post que a Coreia do Norte não interrompeu a produção de mísseis de longo alcance. São chamados mísseis balísticos intercontinentais. Eles não têm alcance apenas para bombardear os aliados dos Estados Unidos na Ásia, como o Japão, mas poderiam atravessar o Oceano Pacífico para atingir os alvos no território americano. As fotografias dos satélites mostram que há uma atividade intensa na fábrica que produz esses mísseis na cidade de Sanundong. Vamos recapitular. Donald Trump se encontrou em junho em Singapura com o ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Os dois assinaram um documento que previa a desnuclearização da Península Coreana, ou seja,
a destruição das bombas atômicas, iguais a meia dúzia de outras que a Coreia do Norte já testou. O último teste foi em setembro do ano passado. Alguns dias depois do encontro, Trump declarou que os norte-coreanos não eram mais uma ameaça nuclear. Vejam que as informações da espionagem americana não falam agora em ogivas nucleares, falam em mísseis que podem transportá-las. Mas se Kim Jong-un não ameaça mais o território americano, por que é que ele continua a construir esses foguetes que podem transportar na cabeça uma bomba atômica? Uma das respostas possíveis é que a Coreia do Norte está num jogo de queima e assopra. Emite sinais de ambiguidade para negociar em condições vantajosas a destruição de seus mísseis e de suas armas atômicas. Desde o encontro de Singapura, a impressão que ficou é que o ditador norte-coreano foi bem mais esperto que o presidente americano. Trump é um amador em diplomacia. Ele gosta de ser truculento, mas entende muito pouco das regras de negociação. Kim Jong-un pode ter feito agora uma tremenda de uma encenação, movimentando material em terra e sabendo que os satélites de espionagem estariam fotografando lá de cima. Qualquer que seja a verdade, Donald Trump é um caipira pretensioso e tem agora um novo motivo para perder o sono. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um avião caiu agora à noite perto do aeroporto de Guadalupe Vitória, em Durango, no norte do México. O avião, modelo Embraer E190, é da companhia Aeroméxico. 101 pessoas estavam a bordo. Até o momento não há informações sobre mortos ou feridos. Mas, segundo o governador do estado de Durango, José Aispuro, ninguém morreu no acidente. Testemunhas disseram que o avião que ia para a cidade do México teria caído 5 minutos depois de decolar. Mas a informação não foi confirmada. Chovia forte na hora do acidente. O governo lança conjunto de medidas para estimular o crédito habitacional e eleva para R$1,5 milhão o valor do imóvel comprado com o FGTS. O limite do Conselho Monetário Nacional era de R$950 mil nos estados de Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. O Conselho Monetário Nacional também acabou com o limite para o valor dos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação com dinheiro da caderneta de poupança. O objetivo do governo é estimular a recuperação do setor da construção civil. O desemprego no Brasil recuou para 12,4% em média, mas atinge 13 milhões de pessoas. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que a queda da taxa de desemprego tem sido puxada pela geração de postos informais e pelo grande número de brasileiros fora do mercado de trabalho. O número de pessoas que não trabalham nem procuram emprego bateu recorde. 65 milhões e 600 mil pessoas estão fora do mercado, maior número desde 2012. De 2014 até agora, 4 milhões de brasileiros perderam vaga com carteira assinada. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o deputado federal do PT, Carlos Zaratini, sobre as eleições. Até já. Quando a notícia apita, entra em campo um time de craques que é fera na cobertura e no contra-ataque. Futebol é para fazer gol, é para jogar ofensivamente. Tem que parar com essa bobagem de que jogo vale tudo. Ou seja, continuamos fazendo do futebol um boteco. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Receber os certificados de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar à prova do Enseja. E se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Para saber o local da sua prova, acesse ensejanacional.inep.gov.br. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper,
Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento. Em qualquer lugar. As notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Complexa tomada de decisões do PT é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Entrevisto o petista histórico Carlos Zaratini, deputado federal no 3º mandato, político de extensa atuação na vida pública, como vereador em São Paulo, deputado estadual e secretário municipal dos transportes na gestão da então petista Marta Suplicy. Eu agradeço muito, Zaratini, estar conosco. Bom, terminando julho, termina o recesso do judiciário e tem aí uma grande expectativa sobre decisões pendentes referentes a Lula. Há uma expectativa positiva por parte da defesa de Lula que os ministros dos tribunais superiores decidam tanto sob pedido de liberdade como do reconhecimento da legalização da candidatura dele à presidência da República. Eu quero a sua avaliação daquilo tudo que você observa, Zaratini. Você vê sinalização por parte de ministros desses tribunais superiores que eles têm ânimo para resolver já esses pedidos e decidir sobre eles, ou pode estar havendo aí uma tendência de empurrando isso com a barriga para não assumir a responsabilidade de tão polêmica decisão? Boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos. Nós estamos vivendo uma contradição. O candidato com maior pontuação em qualquer pesquisa é exatamente o presidente Lula e que ganharia a eleição no segundo turno de qualquer outro candidato. E, no entanto, por decisões de primeira e segunda instância, e pela sua prisão, ele está sendo bloqueado nessa candidatura. Nós vamos lutar, estamos lutando juridicamente para que ele seja libertado através de uma ação direta de constitucionalidade que discute a prisão na segunda instância e que nós consideramos que deveria ser julgada, só não é julgada porque a presidente do STF, Carmen Lúcia, não coloca na pauta, porque deveria ter colocado já. E vamos registrar o nome de Lula como candidato no dia 15 de agosto, sem nenhuma sombra de dúvida. Quer dizer, vão pedir o registro e ver se o tribunal aceita. Sim, vamos registrá-lo e aí alguém vai lá, provavelmente, contestar esse registro e nós vamos fazer essa disputa jurídica. Nós achamos fundamental que o Tribunal Superior Eleitoral e que o Supremo Tribunal Federal avaliem corretamente essa situação. Mas qual que é? Na sua avaliação, você acredita que esses pedidos que já entraram, inclusive, né, no fim de junho entrou mais um pedido de libertação. E foi derrotado. A própria Rosa Weber, não, em relação à proibição de registro... Não, a proibição de registro já, mas o da libertação que não foi julgado, tem um pendente lá no Supremo. A pergunta é, você vê ânimo, você vê disposição dos ministros de tribunais superiores agilizarem no sentido de resolver logo o caso Lula? Era bom que eles tivessem essa disposição. Era bom que eles tivessem. Mas você vê esse ânimo? Efetivamente, de uma parte sim, de outra parte não. O que era fundamental é que eles discutissem isso, resolvessem essa questão. Porque essa contradição entre a vontade popular e o bloqueio que uma parte do judiciário faz, ela está tolhendo a democracia em nosso país. A democracia é permitir que todas as correntes de opinião possam se candidatar, se colocar suas propostas. E nós estamos sendo
bloqueados nisso. A própria prisão de Lula é um bloqueio. Agora, uma outra questão, Zaratini. Estava anunciado para começar hoje a greve de fome de militantes do PT em apoio a Lula, as reivindicações de Lula, essa situação toda. No passado, Lula havia se manifestado sobre a questão de greve de fome quando ele esteve em Cuba, na época em que um preso político, Zapata, que morreu depois, fez greve de fome. E Lula diz que greve de fome não pode ser pretexto de direitos humanos para libertar pessoas. Então eu te pergunto, Lula e o PT hoje pensam diferente sobre esse instrumento de pressão política, a greve de fome? Olha, é um instrumento de luta, é uma forma de luta que já foi muito usada, né? Durante a ditadura militar, muitas vezes os presos políticos fizeram greve de fome reivindicando seus direitos e conquistaram muitos direitos. Aliás, durante a ditadura, os presos políticos tinham muito mais direitos do que hoje nós estamos observando, né? É uma forma de luta que alguns são a favor, outros são contrários, alguns admitem usar, outros não. O fato é que existem várias formas de luta e várias formas de luta estão sendo usadas contra essa prisão do ex-presidente Lula. Lula, agora trazendo para hoje, né? Você fez uma referência ao uso desse instrumento de pressão, mas trazendo no caso de agora de militantes do PT. Lula concordou com isso? O PT concordou que militantes do partido se imolem em praça pública em defesa de Lula? Não existe uma discussão no PT se isso pode ou não pode fazer, né? Teve uma mobilização de muitos militantes para fazer o acampamento que está lá na porta da Polícia Federal há mais de 100 dias. Não foi uma decisão do partido, foi uma decisão da militância, de vários militantes. Agora essa é uma decisão de outro grupo de militantes, né? Vai haver também militantes sindicalistas que aprovaram um protesto para o dia 10 de agosto, vai ser realizado não só em São Paulo, como em muitas cidades do país. Portanto, existem várias formas de mobilização e todas elas serão realizadas para que nós possamos ter a candidatura de Lula efetivada, registrada e ele possa fazer a campanha normalmente. Chama atenção, Zaratini, nesse momento, que o PT esteja articulando em diferentes estados, em alguns estados, acordo para a eleição de governo do estado em aliança com o MDB. O MDB, que é o partido que articulou o impeachment de Dilma Rousseff e que sistematicamente é chamado de golpistas, as lideranças do MDB, por essa razão. Eu pergunto se há uma grande incoerência aí. Como é que você vê essas alianças? Bom, em alguns estados ocorre, onde nós temos governador, apoio de partidos que colaboraram para a retirada de Dilma, né, para o golpe contra Dilma. Então, são alguns estados onde existe essa condição em que nós somos apoiados. O único estado onde existe o PT apoiando um candidato do PMDB é o caso de Alagoas, onde o Renan Calheiros, filho, é apoiado pelo PT. Né? Essa é a única situação diferente. Mas onde o Renan Calheiros, hoje Renan Calheiros se opõe ao governo de Michel Temer, condena o governo de Michel Temer e defende a libertação de Lula. Portanto, nós podemos entender que ele se coloca do nosso campo e não no campo do governo. Bom, quando eu abri a nossa entrevista, eu anunciei você como petista histórico, o que é uma verdade. Você participou da construção do PT. E o que eu quero saber, assim, na sua militância política, na sua militância partidária, como é que você analisa o PT de hoje e o PT que você ajudou, ou se fundou e ajudou a construir? Numa reflexão crítica, o PT de hoje ainda empunha a bandeira da ética na política e da justiça social, como aconteceu no passado? O PT foi muito atacado, toda a sua história, desde o seu nascimento até hoje, o PT é atacado, e esse ataque foi muito forte durante todo o período aí de 2010 até 2015.
2015, 16, quando foi empichada a Dilma. O fato é o seguinte, achavam que o PT ia acabar, tentaram dar um golpe mortal no PT. E o PT ressurge cada vez mais aliado aos movimentos sociais, cada vez mais defendendo o país, defendendo a nossa pátria e cada vez mais defendendo também essa questão da ética na política. Porque o fato é que muitas das acusações que se fizeram contra o PT nunca foram comprovadas. E ao longo da história temos certeza que muitas delas, a maioria delas, vão ser completamente esclarecidas. Porque a história no Brasil já atribuiu, em outros momentos, até a Juscelino Kubitschek, o ter um apartamento em Ipanema, e isso era uma acusação de corrupção contra ele. E esse apartamento de Juscelino nunca apareceu. E vamos ver como é que vai se explicar a história da reforma do triplex, que se constatou que nunca aconteceu. Então todas as também. Acusações contra não falei o PT, que todas. Eu não falei a grande que todas. parte delas, o PT é vítima? O PT é isso que você vítima diz de o tempo ataques todo? Fortíssimos não, ataques da Polícia Federal, denúncias de e uma ações parte judiciais. da Polícia Federal, do Ministério Público de Curitiba e de vários juízes. Nós vamos comprovar ao longo do tempo que a maioria dessas acusações não correspondem à verdade. E eu agradeço a sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite, Maravilha. muito obrigada, Zaratini. Boa noite a você. Gamberini. A Embraer teve prejuízo de mais de R$500 bilhão no primeiro semestre deste ano. Segundo a fabricante de aeronaves, o resultado foi impactado negativamente pelo custo adicional com o desenvolvimento do modelo de defesa KC-390, que enfrentou problemas em maio. Apenas no segundo trimestre, o prejuízo da Embraer foi de R$467 milhões, queda de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado. Sobre a venda da área da aviação comercial, a Boeing, a empresa disse que deve concluir a transação anunciada em 5 de julho até o fim de 2019. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. O clima esquenta no Todo Seu com um bate-papo sobre sexo. Hoje, 10h30 da noite.